adolescer. Tá aí um negocinho difícil. Começando de novo um Dilene Online com você. Coisa boa demais ter você juntinho da gente. Hoje o assunto é muito controverso, muito interessante. Todos os pais de adolescentes, quando me procuram no consultório ou fora dele, eles sempre vêm com uma questão assim: Dilene, é difícil demais adolescente, meus filhos são adolescentes, como é que eu ajo, como é que eu falo, o que a gente faz para trabalhar com essa galera e tal. Então hoje resolvi aqui no nosso canal dar umas dicas para você de como a gente trabalha com essa galera do bem. Eles são do bem, mesmo parecendo que não são lá tanto do bem assim. Porque um adolescente, vivendo essa fase bem vivida, eu vou te contar uma coisa, ele deixa um pai e uma mãe meio maluco, não é verdade? Alguns passam tranquilos por essa fase. A adolescência se divide em três etapas, tá legal? Para você poder entender melhor o seu filho adolescente. A primeira etapa a gente pode dizer que vai dos 10 aos 12 anos. É uma pré-adolescência, uma etapa de puberdade, onde alguns comportamentos vão começando a acontecer, principalmente os físicos, as mudanças. A voz vai se alterando e você vai vendo isso. Quando a gente é pai e mãe, a gente fica muito pertinho deles e a gente se perde um pouco quando essas mudanças começam a acontecer. Fica meio assustado. Alguns levam na gozação. Não pode. Mudanças que acontecem nessa fase nunca podem ser motivo de chacota dentro do lar. Nunca. Entendeu, né? Então, muito cuidado como você trabalha essas mudanças no seu filho, beleza? Outro período da adolescência, primeiro período inicial, depois o período médio, que a gente chama de adolescência média, 13 aos 16 anos. Olha, é um período grande, onde mais mudanças estão estabelecidas, ficam mais efetivas, e você vai observando isso no dia a dia do seu filho. Começam agora os relacionamentos. Lembra quando ele era pequenininho, que você queria brincar assim, no grupo? Não, era menino com menino, menina com menina. Agora eles começam a se arriscar. Você começa a ver sua menina já começando a querer se maquiar, passar uma coisinha. O menino querendo agora se arrumar, tomar banho. Que antes dava trabalho para ir pro banheiro tomar banho. Agora já quer tomar banho, se arrumar. Mas tem outras coisinhas que não são muito agradáveis também, que começam a acontecer nessa fase. Eles começam a ficar muito irritados. Isso é porque os hormônios começam a se desenvolver, a trabalhar muito dentro do organismo. E aí há uma descompensação, deixando eles um pouco irritadiços. Então você fala, eles respondem mal às vezes. E aí você, como pai e mãe, costuma dizer assim: poxa vida, eu nunca tive problema com os meus filhos, eles foram bonzinhos, obedientes, o que deu agora? É um processo metabólico mesmo desse período de vida. Relaxa, isso vai passar. Terceira fase da adolescência, é bem recente a idade que nós estamos chegando nessa terceira fase da adolescência, sabia? A gente chama de adolescência superior. Ela vai dos 17 aos 21 anos. Antigamente, não tão antigamente, porque eu sou muito jovem, vocês podem ver, mas antigamente, né? Um dia desses, a gente considerava aí a adolescência até os 18, 19. Hoje, já é considerado até os 21, tá? Esticando esse período da adolescência. Porque os filhos ainda estão meio em casa nesse período, muito dependentes dos pais. Então, os estudos estão sendo revistos nesse aspecto e é considerado uma adolescência maior. Esse filho que fica em casa com você. E as características desse período maior são as escolhas bem importantes que eles fazem. Curso superior, o que vão fazer a vida toda, com quem vão viver a vida toda, né? No que vão acreditar a vida toda. É nesse período que isso começa a acontecer. 3 lutos são muito importantes nessa fase. Preste atenção. Seu filho vai passar pelo primeiro luto, que é o corpo infantil. Ele começa a se olhar e ver que as coisas estão ficando diferentes, e bem diferentes. E isso, às vezes, ele precisa fazer, às vezes não, sempre ele vai precisar fazer um luto disso, deixar o corpo de criança para poder agora estar se desenvolvendo num corpo de adulto, um corpo diferente, né? As coisas vão ficando grandes, maiores, com pelos, então ele vai se adaptando a isso e ele precisa passar por esse luto infantil, luto do corpo infantil. O segundo luto importante é pela adolescência, do papel infantil, né? Aquele papel que ele tinha antes desenvolvido como sendo criança mesmo. Vai pra cama mais cedo, você é criança. Olha, você chega a tal hora porque você não tem idade disso e tal. Então, isso vai sendo modificado. Ele vai experimentando essas modificações. E o terceiro luto é pelos pais da infância. O papai e a mamãe que fazia tudo, ajudava a se arrumar, ajudava a amarrar sapato, ajudava a pôr comidinha na mesa. Ele agora está no processo de transição para aquele pai e mãe que não sabe muita coisa. Antes, o pai e a mãe sabia tudo perguntava, o pai e a mãe estavam por dentro de tudo. Agora você fica aí todo meio dizendo, né? Meu pai, meu filho não me pergunta mais, eu não sou mais importante e tal.
É por isso, é porque ele está vivendo esse período em que ele começa a questionar essas questões de liderança dos pais na vida dele. Isso não é ruim não, é porque ele vai crescendo em sua autonomia. Então relaxa, é processo de vida, é uma transição para o período onde ele vai chegar. Beleza, eu entendi tudo, Dilene, e eu faço o que agora com ele? 3 coisas bem simples e objetivas. Ouça o seu adolescente, se dedique a ouvi-lo. Né? O que ele tem a dizer? Mesmo que seu coração fale, nossa, ele está pensando isso e tal, mas você fica sabendo o que ele está pensando. Então, ouça seu adolescente, compreenda. Pare de querer botar lição de moral e tal, simplesmente entenda que ele está numa fase de transição, os hormônios estão a 1000 por hora, ele está inseguro, ele está perturbado com todas as mudanças que estão acontecendo. Então, compreenda, acolha, fique ali para ouvi-lo e compreender. E trate ele individualmente. Não bota ele num pacote e fala assim, vocês todos... Não. Se você tem 2, 3, 4 filhos adolescentes, problema seu. Trate cada um no seu lugar. Não mistura as coisas. Cada um vai reagir de modo diferente. Cada um vai entender essa dinâmica desse processo diferentemente. Ok? E relaxa. Relaxa porque depois de um dia muito pesado, de chuva e tempestade, o sol volta a brilhar. É fase? Ele vai sair dessa fase. E se você acompanhá-lo legal, vocês serão excelentes amigos pro resto da vida. Beleza? Compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque você recebe as nossas notificações quando coisa nova estiver pintando aí. Legal? E curta bastante. Dá uma força pra gente. Curte aí, que vai ser muito bom saber que você tá do outro lado, mas tá acompanhando. Eu e você juntos no mesmo tempo, de modo online. É isso aí. Um grande abraço.